Então, o tema de hoje, primeira consulta. Comenta aqui comigo se alguém lembrar de algum detalhe. Tipo assim, Cecília, minha primeira consulta ou minhas primeiras consultas aconteceu algo curioso, tá bem? Quero saber também como é que é a percepção de vocês. E eu entendo que é um dos momentos mais importantes. A primeira consulta é o que pode, inclusive, fazer aquele paciente ficar com você anos a fio, se ele tiver saúde, se ele conseguir, por questões de saúde, estar aqui conosco. Ou pode ser um ponto de corte que a pessoa vai parar de atuar com o teu serviço e procurar um concorrente, por exemplo. Hoje à tarde foi uma tarde bem interessante, dividindo com vocês, enquanto vocês entram, tá bem? Hoje eu fui fazer atendimento em domicílio em 2 residências. Em geral, a gente consegue fazer 2 atendimentos. Dependendo da logística, da rota, do tipo de procedimento, a gente consegue fazer 3 ou até 4. Mas, em média, são dois procedimentos com atendimento num turno. E a primeira paciente está comigo há 9 anos. E a segunda paciente está comigo há 11 anos. Comigo com H3, né? Leia-se por aqui. Então, assim, muito bacana você poder manter esse paciente com você, vendo de 2 a 12 vezes por ano, muitas vezes até mais, né? Mas no mínimo 2 vezes ao ano. A gente sempre tenta deixar esses retornos para manutenção periódica mais próximos. Mas com certeza a primeira consulta fez diferença na manutenção desse paciente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria dividir com vocês é que não dá pra gente fazer um trabalho sério simplesmente pegando uma malinha, colocando o material dentro, pegando o seu carro, um Uber ou um ônibus ou uma carona que seja, e simplesmente chegar na casa de alguém para ver o que é que a gente pode fazer, para ver como é que pode ajudar. Né? Nada contra, muita gente que eu conheço começou sem intenção alguma, começou indo ajudar alguém, um familiar ou um paciente, e não sabia muito bem o que fazer, e era o que tinha, e fez da melhor maneira que podia, porém, pensando que foi uma coisa pontual. Mas se a gente levar em conta que é um serviço que você diz assim, eu quero atuar com odontologia domiciliar, ou eu atuo e quero que seja top, não é por aí. Porque a gente tem risco de intercorrências. E quando eu falo aqui em intercorrência, gente, não é em eventos adversos com o paciente. Em paciente passar mal, em paciente ter alguma reação desagradável, uma questão sistêmica. Não é só pensando nisso, não. Eu falo de intercorrência de você não se preparar, de você não levar os materiais e os equipamentos necessários, de você esquecer de alguma coisa, esquecer de colher alguma informação importante, esquecer de passar alguma orientação importante, ou até fazer tudo muito bem feito, porque a gente pode fazer tudo muito bem feito, mas gastando muito tempo. Já pensaram nessa ótica? Como assim, Cecília? Isso já aconteceu muito com a gente, comigo e com Diana, e eu gosto de dividir experiências, muitas vezes mal sucedidas, digamos assim, momentos que poderiam ter sido melhores. Primeiro porque a gente não é de ferro, que todo mundo erra. Quem não erra ou é arrogante, ou é mentiroso, ou não tem prática naquele tema. Porque quem faz erra. A comida só queima na mão de quem está cozinhando. Quem não cozinha nunca queimou uma comida. Confere? Não sei se faz sentido para vocês. Então, assim, num atendimento domiciliar, se eu estou realizando aquele atendimento com frequência, eu vou perceber que há coisas a serem mudadas e vão melhorar. E no início, a gente demorava horrores. Já houve situações de a gente conseguir fazer um atendimento por turno. E não porque a gente teve naquela casa um paciente, digamos, saudável, rígido, com um comprometimento pequeno, mas lúcido, consciente, orientado, cooperativo. Não que eu fiz 8 restaurações dele naquela tarde, porque foi um atendimento só que me rendeu 8 procedimentos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a produtividade foi pequena e a gente gasta horas para ficar bem feito. Então, quando a gente começou a ver que em algumas situações isso acontecia, a gente modificou as práticas da gente. E é isso que eu venho dividir com vocês. Aqui, doutora Cristina fala otimizar, fazer planilhas de material para cada procedimento. Vamos falar disso, tá, Cristina? Com certeza. E se vocês tiverem dicas
ou experiências de como tornar essa primeira consulta eficiente, como torná-la efetiva, produtiva para o paciente, para os familiares, para os cuidadores, produtiva para o seu serviço, passa aqui para a gente que a gente vai discutir, tá certo? Então aqui eu comecei falando para vocês que não é só pegar uma malinha, pegar o Uber e simplesmente ir atender de qualquer maneira, né? Para evitar intercorrências, eu preciso de conhecimento. O que simplifica um procedimento é a prática, não é verdade? E quando eu falo de simplificar, gente, é facilitar, você vai ganhando experiência e aquilo começa a ficar mais fácil, né? Eu costumo dizer que não é que as coisas ficaram mais fáceis, é que a gente vai ficando melhor. Já ouviram sobre isso? O procedimento ele tem o mesmo grau de dificuldade, a gente é que vai ficando melhor. Então tem pessoas que às vezes fazem promessas mirabolantes, professores, e eu como professora eu me coloco muito nesse lugar de pensar se o que eu estou prometendo faz sentido e tenho muita satisfação de acreditar que sim, me sinto muito tranquila, com a consciência muito tranquila a esse respeito, de não querer vender algo simplificado, algo de não, você vai dar conta, peraí, você vai dar conta, contanto que você se prepare, né? E é isso que eu quero dividir com vocês. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. O Mauro colocou aqui de tomar Varevan. Explica melhor, Mauro. Saber se o paciente está tomando, para tomar as decisões corretas, é isso? Então vamos lá. Certo? Então, tendo dito isso, eu vou falar para vocês, primeira coisa, que eu tô aqui discutindo uma ideia, uma proposta, uma experiência e que nada do que vai ser dito aqui é verdade absoluta. Não existe verdade absoluta e eu espero que o que eu possa discutir com vocês possa contribuir para os seus serviços e que vocês possam adaptar. Ah, aquele pedacinho que Cecília falou é legal. Então aquele pedacinho eu vou acrescentar no meu serviço. Ou isso da maneira que eu tô fazendo tá super satisfatório, tá legal, não tá me atrapalhando, vou mudar por quê? Né? Então é mais ou menos essa a lógica, tá bem? Primeira coisa, a pessoa vai fazer contato com vocês, ou por indicação de alguém, ou porque achou no Google ou nas redes sociais. Esse contato pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por telefone, né? E aí, a primeira consulta ainda não aconteceu, mas a gente precisa lembrar que essa etapa prévia do primeiro contato com o paciente, ou especialmente com o cliente, já que nem sempre o meu cliente é meu paciente. Como assim? Nem sempre quem me contrata e quem me paga é a pessoa que eu atendo. Muitas vezes é um pai, um filho, um esposo, uma sobrinha, um curador, né? Quem quer que seja. Então esse primeiro contato vai fazer toda a diferença. Não adianta eu ser tecnicamente competente e ter um serviço de ótima qualidade se a minha recepção, que pode ser eu mesma, nem sempre a pessoa tem um funcionário para aquilo, mas se eu não responder à altura, de forma educada, de forma profissional, tirando as dúvidas, mostrando o valor do meu trabalho. Né? Tendo dito isso, a gente considera que o cliente agendou e que a gente vai realizar aquela consulta. Então, a preparação começa daí. Vou sair da sede. O que é que eu tenho que separar? Que informações que eu tenho que pedir para aquele cliente que conversou comigo para eu chegar pronta no ambiente? Né? Então, assim, é uma urgência ou é um atendimento de rotina? O paciente está com dor? Quando foi a última vez que ele foi para o dentista? Tem algum problema de saúde importante? Da gente entender o que aqui espera a gente. Vou só para fazer uma consulta, passar uma proposta de tratamento, passar valores e combinar o resto? Ou já preciso chegar ali e intervir porque é urgente ou porque na logística fica melhor? Isso tem que ser decidido. Tá? E aí, alguém colocou aqui de planilhas, a gente chama de checklist. Não necessariamente é uma planilha, é uma tabela e um quadro. Certo? Mas a gente chama de checklist, de a gente ter uma lista de tanto de etapas que a gente precisa seguir antes, desde scripts de como a gente vai conversar, de modelos de como a gente, o nosso funcionário, vai conversar com o cliente, como que a gente vai confirmar, que informações que a gente tem que pegar antes, que instrumentais que a gente vai ter que separar, já que esterilização vence, eu não posso ter uma mala permanente de instrumentais, eu preciso separar
para aquela ocasião, que materiais de consumo que eu vou ter numa mala permanente, numa mala montada para isso, como EPI, como capote, né? Capote NT, luva, máscara, gorro, sei lá, como ionômero, brocas e aí vai. Tá certo? Então a gente precisa ter isso bem direitinho para separar, para não esquecer algo. Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo de fazer o atendimento, de inclusive ter o checklist organizado, de a gente ter um funcionário experiente e estar no procedimento da empresa, esse funcionário checar aquela lista, separar tudo, checar se ele separou direito e simplesmente por uma desatenção ou por achar que tinha muita experiência e não precisava olhar o checklist e esquecer algo importante. E aquilo inviabilizar o procedimento. De você ter que mudar o planejamento, ou de você ter que cancelar, ou você ter que parar, ir na sede, ou ir numa dental, ou ir numa clínica de um amigo perto para pegar. Isso é muito chato, gente. Isso desestrutura. Aconteceu comigo mais de uma vez. Não é comum, são 14 anos de H3, mas aconteceu, eu lembro de umas 3 vezes importantes. Uma vez que eu fui fazer restauração e levou tudo, motor, rotação, esqueceu broca. Sorte que era muito perto de uma dental, e aí eu peguei o carro, fui rapidinho, comprei, em 15 minutos eu estava de volta. Foi o tempo que o funcionário foi montando o equipamento. E a gente percebeu bem no início. Segunda situação extremamente desagradável, eu estava fazendo uma exodontia, não era a primeira consulta, era ao longo do tratamento. Estava fazendo uma exodontia, tinha anestesiado, ia começar a fazer a sindesmotomia. Cadê o porta-agulha? Sorte que era no início. E do outro lado da rua era uma clínica onde eu tinha trabalhado por 5 anos, onde eu tinha alguns amigos. E eu telefonei, tirei a luva, esperei a anestesia fazer efeito. Nesse meio tempo, telefonei para o meu amigo que era da clínica, pedi para deixar o material na recepção, porta-agulha, e a cuidadora do paciente, que ele tinha mais de uma, atravessou a rua e levou para mim. Mas vê que vergonha. Será que se eu não tivesse mostrado o valor do meu serviço e aquelas pessoas não fossem compreensivas, eu não teria perdido o paciente ali por desorganização? Né? Então, essas primeiras dicas que eu vou dar não são para apenas a primeira consulta. São para todos os atendimentos. Esqueceu foto. Já pensou, Cláudia? Só que na hora de inserir o material, se esqueceu foto, você ainda pode colocar um ionômero e voltar outro dia. Então, você não inviabilizou o atendimento, mas assim, você acaba se prejudicando. Confere? Você vai outro dia, você vai gastar combustível outra vez a R$7 o litro. Você vai gastar EPI outra vez, aqui eu pago R$8 num capote descartável. Eu uso um, meu auxiliar usa outro. Só aí são R$16 mais o combustível, mais o papel de embalagem, mais o resto do EPI, mais o meu tempo, que é o bem mais precioso que existe, mais o tempo daquele familiar que muitas vezes parou o trabalho para ir na casa para acompanhar. Então é muita coisa em jogo, né? E aí é importante a gente se organizar bem. Tem um checklist de instrumentais, de material de consumo, não pode faltar nada. Contar os volumes que a gente está saindo da clínica, como assim? Preciso de uma caixa para material contaminado, para uma caixa rígida, né, com travas, para colocar meu material instrumental contaminado e o lixo que eu vou levar para descartar no lixo seletivo da sede, né, no lixo contaminado. Preciso, digamos, de um equipamento portátil, ou se não, de uma mala com aqueles instrumentais, certo? Preciso levar um ultrassom, o que que seja, e aí vou contar quantos volumes são. São 4 volumes. Isso é importante para na hora que eu chegar na casa do paciente, eu lembrar de descer com os 4 volumes, e para quando terminar meu atendimento, que eu for voltar para o meu veículo, eu levar os 4 volumes. Quem nunca esqueceu algo na casa de um paciente? Comenta aqui comigo. Eu já. Na maioria das vezes, você volta para pegar depois, ou manda um motoboy buscar, ou pega na sessão seguinte, sem maiores problemas. Numa das vezes, a pessoa jogou tudo fora. Logo no início do serviço da gente. Um kit de cureta novo. 6 curetas. Espelho, bandeja. Imagina o prejuízo. Super desagradável, né? Ó, Leoneide, já aconteceu de uma seringa de irrigação cair no chão e eu não ter outra de reserva.
Pois é, Leoneide, muito importante que você comentou, porque no checklist de instrumentais da gente está escrito colocar tudo em dobro. Vejam, hoje à tarde eu falei para vocês que eu fui atender uma paciente que já está com a gente há quase 12 anos, fui fazer uma extração, uma exodontia, e eu sabia que eu ia precisar de um fórceps 16 ou 17 e de repente de um 65 ou 69, né? Caso tivesse uma fratura, alguma região mais difícil. Então, 3 fórceps. Eu não levo 3, eu levo 6, 2 de cada. Isso para tudo. Né? Então, vamos lá. Falamos de checklist, de contar os volumes. E aí, vamos pensar antes de sair de roupas adequadas. Quando eu digo roupas adequadas, não é só uma roupa bonitinha. Não. Você tem que estar apresentável, né? Eu acho que, querendo ou não, é um cartão de visita. Mas você tem que estar confortável, porque às vezes a gente fica em posições difíceis, a ergonomia nem sempre é fácil. Tem situação que eu tenho que trabalhar de joelho, de cócoras, e sento no banquinho e levanto para olhar para outro ângulo. Então tem que ser uma roupa que me permita, que tenha uma elasticidade, que permita me movimentar, que absorva o suor, caso eu transpire. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui está um forno, uma loucura, né? Então tem que ser uma roupa que absorva o suor. Porque muitas vezes o ambiente está até agradável, está com ar-condicionado, mas eu estou lá com aquele capote de TNT e estou lá num procedimento mais tenso, e a gente, quando está mais tenso, que você está muito concentrado, a gente tende a sentir mais calor, né? Então eu tenho que levar isso em conta. Roupas adequadas, indico sempre um fardamento, um uniforme. Pode ser uma camiseta do serviço com o teu logotipo, né, com a calça confortável, um pijama cirúrgico de preferência, um sapato adequado. A gente tem feito uma coisa muito legal, já dividi com vocês, não sei se vocês lembram, que é de trocar o calçado na entrada da casa. Então eu chego com o meu sapato da rua, o que eu desço do carro, coloco um calçado ali que é uma Crocs. O meu calçado tem que ser algo que eu tire do pé facilmente, normalmente é um mule, algo que é aberto atrás, ou uma sapatilha dessas que a gente tira sem pegar com as mãos, porque uma das principais contaminações cruzadas são as mãos, e um dos principais motivos para não se usar propé é que eu tenho que colocar com as mãos. E que eu não necessariamente, daqui que eu chegue numa pia ou um álcool que eu passe, eu vou pegar minha mala de volta e vou contaminar ali minha mala. Então eu tiro meu calçado, coloco a Crocs, que tá lá numa sacolinha própria, na frente da casa. A gente anda com um spray de lisoforme, passo ali no meu pé, porque quase nenhuma casa que eu vou tem tapete sanitizante. Isso independente de Covid, tá, gente? Coloco aquele spray de lisoforme e entro na casa. Gente, já entra causando impacto. De verdade. Já teve casa que a gente foi, que o pessoal colocou num aparador, em algum móvel que tinha ali no hall do apartamento, um spray de lisoforme e uma plaquinha. Que, por favor, quem fosse entrar, ou trocasse o calçado, ou que desinfetasse seu calçado ali. Então já virou prática para casa. Com base numa prática da gente, a gente já saiu encantando ali. Então isso é bem importante. Então roupas adequadas vai de tudo, isso tudo. Roupas adequadas vai se você é mulher e a gente tá mais vulnerável, tá? Não é questão de feminismo ou de machismo, mas a gente tá mais vulnerável. Então não é interessante que eu esteja com a roupa provocativa, com a roupa transparente, com a roupa colada demais, porque a gente sabe que especialmente aquele paciente com demência ou com transtorno neurológico, ele pode perder o freio do que é socialmente adequado ou não. E aí a gente toma cantada mesmo, né? Então, assim, se você tá com a roupa mais provocativa, o risco é maior, já que aquela pessoa perdeu o freio. Quem nunca tomou cantada aqui? Conta pra mim no atendimento. Muitas vezes de um paciente que nem anda, que mal fala, mas que dá uma cantada. Isso é comum, né? Pelo menos vez ou outra acontece e a gente tenta encarar na esportiva. Mas eu acho que a roupa fala muito. Comentei outro dia que fui fazer um atendimento numa casa que eu tô há muitos anos, há uns 9 anos, e a mãe do paciente estava com a fonoaudióloga que ia começar a atendê-lo, que o home care que assiste ele mandou aquela profissional para fazer uma avaliação inicial. E a mãe chegou para mim quando ela saiu e fez: Cecília, você tá comigo esse tempo todinho, você notou que tem algo de errado? Aí eu não quis falar, fiz: como assim, dona fulana? Aí ela fez: essa pessoa tava com a unha de alongamento de gel que parecia Zé do Caixão, de tão grande. Eu não sei quanto de sujeira que junta embaixo daquela unha. O cabelo solto, caindo, atendendo meu filho e o cabelo em cima dele. Aí eu fiquei com nojo.
Cecília, toda maquiada. Não, a pessoa tem que estar adequada. Isso a mãe do paciente falando pra mim. Se são profissionais de saúde, é unha curta, né? Sem maquiagem ou pouca maquiagem, é com a roupa adequada. Então a família tá olhando tudo. E na primeira consulta, tá olhando tudo também. Certo? E aí, quando eu falo dessa preparação de sair da sede, eu vou retornar, tá? Vou resumir o que eu tô falando pra vocês pra gente fazer um fechamento dessa primeira parte. Vai desde saber se aquele ambiente tem escada, é um prédio, sabe aqueles prédios baixinhos, de 2 ou 3 andares, e que não tem elevador, normalmente mais antigos. E aí, às vezes é no segundo andar, e eu tô lá sozinha, com 3 volumes, de salto, vê só que loucura, de salto. E aí eu vou ter que subir com uma mala, descer de volta, subir com a segunda. Olha o cansaço, o risco de acidente, de eu me machucar, de eu me lesionar, de eu já chegar lá ofegante, suada, causando uma impressão ruim. Então assim, tem escada? Vou ter que levar um auxiliar. Dependendo do procedimento, vou ter que procurar simplificar a minha mala, em vez de ir com equipamento pesado, levar um aspirador portátil, levar um motor menor para ter menos peso. Já teve situações de eu ter que levar 2 auxiliares, um auxiliar e um estagiário. Né? Então é importante a gente saber se tem escada, porque muitas vezes não é um prédio, mas é uma casa de primeiro andar. E eu tô lá cheia de material. E outra coisa importante que eu tenho que levar em conta é o estacionamento. Aquele prédio que eu vou ter vaga de visitante, ou no apartamento da família tem mais de uma vaga onde eu possa colocar meu veículo? Ou na casa, se for uma casa térrea? Se tem, ótimo. Se não tem, eu posso questionar, mas eu consigo entrar para descarregar meus volumes, depois sair para estacionar na rua? Também ok. Só que aí eu preciso de alguém para me ajudar a descarregar tudo, um funcionário, um estagiário, ou uma dupla, se eu atendo em dupla. Depois eu vou estacionar na rua e entro ali. E na volta a mesma coisa. Isso pensando em não sujar. Imagina uma rua suja e você passando com a rodinha na rua, depois você vai entrar no quarto do paciente com aquela rodinha suja. É muito chato. Por mais que eu entre na varanda e que ali tá sujo, mas é diferente de rua, concordam? Eu teria nojo de alguém chegar na minha casa, na casa de alguém doente, muitas vezes imunocomprometido, com uma rodinha que passeou pela rua, que passou por uma coisa molhada, por uma chuva, por um esgoto, por o que é que seja. Né? Então, e pensando também, além de biossegurança, pensando em segurança de assalto, de violência, de qualquer outra coisa. Certo? Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. Então, fazendo um fechamento desse momento inicial. Aí eu não cheguei na casa ainda. Aí eu já consegui agendar a consulta, tive uma recepção legal, que pode ser eu ou pode ser um funcionário. Certo? Então, consegui agendar essa primeira consulta, está lá, disse a margem de horário, vou chegar entre 8 e 8 e meia, a depender do trânsito. Isso é outra coisa importante para a gente informar, que não tem como a gente ser exata, porque não é o paciente que está indo até a gente, é o contrário, e posso pegar um trânsito, um desvio, um problema qualquer no semáforo. Então é importante dar uma margem de segurança, mas considerem então que essa primeira consulta foi agendada, foi confirmada um dia antes ou no dia, e eu vou sair para fazer essa consulta. Primeiro momento, saindo da sede, eu preciso ter checklists para não esquecer nada, de materiais, de instrumentais. Eu preciso estar com uma roupa adequada, uma roupa confortável, que permita me movimentar, que permita realizar aquele atendimento bem, que não cause risco de acidentes, como por exemplo um salto alto, que permita eu manter a biossegurança ali. Daí a dica que eu dei da troca de sapato quando chega no cômodo, de você usar um desinfectante spray antes de entrar na casa do paciente, de saber se tem escada para preparar o material que eu vou levar para essa demanda, de saber se vai ter estacionamento, de colher informações sobre o paciente, sobre o procedimento que eu vou fazer. Aqui, quando eu falo informações, não é anamnese completa, mas informações básicas, né? Qual é a doença de base, de repente até pedir que deixe separado os medicamentos que o paciente faz uso, os exames laboratoriais ou exames de imagem que ele tem, para a gente não perder tempo. Isso tudo tem que estar organizado antes, certo? Então, primeira parte.
A partir de agora, eu vou considerar que a gente já chegou na casa, tá organizando tudo, que a gente tem um procedimento operacional padrão ou um roteiro de como que as coisas vão se comportar lá. Quem vai montar equipamento, ou quem vai abrir instrumentais, como é que eu vou me paramentar, como é que eu vou lavar as mãos, eu vou fazer o exame, quem é que vai anotar para mim o que eu tô listando, como é que vai ser essa anamnese, né, que vai ser antes do exame físico. Então eu vou comentar sobre essas partes com vocês. Isso aí tem que estar tudo esquematizado, tem que estar tudo combinado entre a equipe para cada um saber qual é a sua competência, o que é que compete fazer, qual é a sua responsabilidade, para não ter que estar decidindo na hora. Essa decisão na hora, ela pode dar uma ideia de amadorismo, e não é isso que a gente quer. Juju, linda e inteligente, falando de mim, ela me ama. Me ama muito, eu amo muito, né, Juju? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui minha cola, porque a gente não fala tudo de improviso. Mas os passos que eu vou falar agora, passo 2, 3, 4 e 5, são os passos que a gente precisa para dar um show. Passo 1 é a saída da clínica, é toda aquela organização. Passo 2, 3, 4 e 5 seriam preencher a ficha clínica, realizar o exame físico, observar a higiene bucal e de próteses feita pelo cuidador, feita pelo técnico de enfermagem, pelo paciente, ou pelos dois, se eles atuam em conjunto, e poder orientar essa higiene bucal e de próteses. Até aí, gente, eu tô dando o meu espetáculo, e aí eu vou falar por cada uma dessas etapas. Isso daqui ajuda que o cliente compre a minha ideia. É a fase que os holofotes estão em cima de mim, que eu estou sendo observada. Certo? É a fase que eu não preciso economizar tempo, que eu não preciso economizar qualidade, porque ali eu tô vendendo o meu serviço, vendendo a minha pessoa, a impressão que vão ter de mim. Então, primeira coisa, preencher ficha clínica. Será que a gente precisa estar ali pegando o CPF, RG do paciente, muitas vezes até lista de medicamento, nome do médico que atende, nome dos cuidadores? Será que isso não pode ser antes? Foi uma das coisas que a gente observou ao longo desses 14 anos de atuação. Então a gente criou um Google Forms, um link de um formulário que é super fácil de criar, com essas informações: nome completo do paciente, endereço, ponto de referência, RG, CPF, qual é o nome do responsável pelo agendamento e o telefone, do responsável financeiro, o telefone e o e-mail, porque muitas vezes eu vou ter que mandar a nota fiscal para ele, nome do médico e telefone, se ele tem um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um nutricionista. Isso é muito importante. Isso é muito importante para eu não perder tempo na hora. Isso é muito importante para eu poder me comunicar com essa equipe e mandar um WhatsApp de repente. Boa tarde, doutor fulano. Aqui quem te escreve é Cecília Guiar, cirurgiã dentista com atuação em odontologia domiciliar. Atendi um paciente em comum. Podemos falar por aqui? Gostaria de me apresentar, de discutir o caso. Gente, muita gente não sabe que tem dentista que atua em domicílio. E ali você já está conhecendo melhor, já está abrindo para o diálogo, já está abrindo para uma atuação interprofissional, transdisciplinar. Certo? Então isso é super importante e especialmente está perdendo menos tempo na residência. Esse formulário pode ser encaminhado por um funcionário, por você mesmo. Na maioria das vezes a gente consegue que respondam. Em algumas situações, especialmente quando eu estou falando de um responsável que já é idoso, ou que é uma pessoa que não entende de informática, você pode colher por telefone. Chegou, mandou, a pessoa fez assim: Cecília, eu não uso nem o WhatsApp, estou falando com você por telefone. Ou sou eu que estou fazendo aquele agendamento, ou minha funcionária, como a gente tem feito, ela vai pegar aquelas informações e já preenche ali no prontuário. Gente, juro pra vocês que a gente economiza um tempo imenso com isso, certo? É importante, então, a gente ter essas perguntas como um script, ou como um formulário, ou como uma listinha para não esquecer de perguntar nada importante, certo? E aí vai a pergunta se tem elevador, se tem estacionamento. Então vejam que isso foi antes de sair da sede. Porque não adianta nada subir a escada e perguntar se tem elevador depois de eu subir 3 andares. Tá certo? Então é um dever a ser feito antes. Se vai ter garagem, etc, etc, etc.
E aí eu preencho antes para focar no que é de fato importante. Aqui eu posso questionar, inclusive, assim, qual é o motivo da visita? E por que o atendimento é domiciliar? Não, o paciente é acamado, ele tem tal doença, ele tem uma doença degenerativa já há tantos anos, ou tem uma alteração congênita, certo? E aí vai. Ali, então, quando eu chego, eu vou iniciar a minha anamnese, porque os dados básicos eu já colhi. E a minha anamnese não é só doenças de base, doenças prévias, cirurgias que ele fez, se teve alguma intercorrência, que medicamentos toma, que exames ele tem. Não, isso é importantíssimo, tá? Não tô dizendo que isso não é importante, mas é muito mais. Aqui eu preciso conhecer meu paciente, saber o que ele gosta ou o que ele gostava, o que ele não gosta ou o que ele não gostava, tá? Por quê? Porque às vezes é um paciente que é católico e que gosta de rezar o terço, ou que é evangélico e gosta de ouvir louvor, ou é uma pessoa que gosta muito de se maquiar, de se arrumar, e muitas vezes ela tá com um comprometimento cognitivo, mas se a gente usa essa linguagem do que ela gosta, a gente ganha o paciente e ele coopera muito mais. Do tipo, abra a boca, dona fulana, que eu quero tirar um sujo do dente. Né? Meu Deus, imagina quando o padre Sávio vier aqui na casa da senhora e a senhora cheia de grão de feijão do dente. Não, não pode não. A senhora não vai querer passar essa vergonha. Abra a boca pra mim. O paciente abre. Mas eu só sei que Padre Sávio ia lá porque eu perguntei. O que ela gosta? Ah, é católica, gosta de comungar, gosta do padre, gosta da música tal. Então isso a gente ganha o paciente. E é importantíssimo. Certo? Saber qual é o momento do dia que aquela pessoa está mais receptiva. Muitas vezes eu quero agendar um atendimento para 2 horas, porque é o que é melhor para mim, e 2 horas o paciente está dormindo. E quando eu chego lá, alguém vai acordar ele e ele fica de péssimo humor. Já pensaram nisso também? Então a gente vai entender tudo isso nessa anamnese, certo? Então vamos lá comigo. Momento 2, segunda parte, né, desse checklist de 10 passos que eu vou falar hoje com vocês, que seria fazer a anamnese. Resumindo então aqui, momento 2, fazer a anamnese. Alguns dados vão ser colhidos antes de chegar na casa do paciente, quer seja via telefone, quer seja por WhatsApp, quer seja por um formulário no Google Forms, mas é importantíssimo saber dados como nome, endereço, nome dos profissionais que assistem aquele paciente e seus respectivos contatos, nome dos cuidadores, do responsável pelo agendamento, do responsável financeiro, se para chegar no paciente eu preciso subir escada, ou se tendo escada, mas tem elevador também, se eu tenho onde estacionar meu veículo em algum local ali para descarregar, porque tudo isso vai influenciar desde a minha saída da sede até a qualidade do atendimento aí. Então essa primeira parte vai ser feita à distância, antes da consulta, e a parte que eu preciso conversar, ouvir, tenho que aprender muito a ouvir, vai ser naquele ambiente, desde medicamentos que o paciente usa, morbidades e comorbidades que ele tem, história médica pregressa e odontológica, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que é importante para ele, eu tenho que ouvir ali. Certo? Então essa anamnese é fundamental. Deixa eu só ver o que vocês estão comentando aqui. Quem tá aqui comigo? Beijão pra todo mundo. Tô assinando aqui pra vocês saberem que eu tô vendo vocês, que o virtual ele tem essa coisa chata. Arijan falando as dicas de interação. Arijan é importantíssimo. Ontem eu fui atender uma paciente que eu achei que a prova de dentes da prótese total tava aparecendo muito os dentes inferiores. Só que é uma paciente que eu peço pra sorrir, não sorri, muito depressiva, que sempre fala que tá na reta final, que vai morrer. Acho que já fala isso há uns 10 anos. Quem já teve algum paciente aqui, comenta aqui comigo. Paciente dessa maneira. E eu precisava que ela falasse, porque eu queria fazer um vídeo pra mandar pro protético que trabalha comigo. E aí eu comecei, né, dona fulana, dá um sorriso, mostra aqui seus dentes. E ela bem borocochô, ela fez assim, não, doutora, precisa não. Isso eu filmando. Ela fez, já estou na reta final. Aí eu sabia que ela era bem católica. Eu fiz o é. E quando a senhora chegar no céu, que foi encontrar com São Pedro, que ele olhar para a senhora e ele olhar para esses dentes aparecendo um monte de gengiva, ele vai dizer assim, ô dona fulana, boa tarde, como é que vai? Dentinho feio, hein?
Quem foi a dentista que fez? Gente, a paciente deu uma gargalhada, né? E aí começou a falar alguma coisa. Fez, quando eu encontrar com São Pedro. E aí deu pra ver a gengiva e o protético entendeu o que eu precisava. Mas se eu não soubesse que ela era católica e que ela fala de morrer o tempo todo, então encontrar pra ela com São Pedro é um evento que ela tá esperando, eu não tinha tido esse insight. Percebem? Então a gente conhecer o nosso paciente é muito, muito, muito importante. Legal essa história, né? Tereza tá aqui falando que a gente fala no curso sobre saber se o outro profissional não estará atendendo no mesmo horário. Gente, como é chato, não é? Como é chato quando isso acontece. Então normalmente a gente marca um horário e a família precisa se organizar, mas especialmente quando é de home care, muitas vezes outros profissionais chegam na rota e não marcam hora. Se você já está atendendo, ele vai ter que esperar, mas se o outro profissional está atendendo, aí complica. Aí muitas vezes a gente chega um pouquinho depois, ou enquanto ele está terminando de atender, a gente está organizando as coisas, está fazendo anamnese, está preenchendo a primeira parte da ficha, então aí tudo bem, tá certo? Mas muitas dicas importantes. Certo? Então a segunda parte aqui já falei pra vocês. Depois que eu preenchi tudo o que precisava, normalmente eu tô numa sala, tô numa mesa da cozinha, tô numa varanda e normalmente eu ainda não encontrei com meu paciente. Tem situações que quando eu entro na sala, ele já tá numa cadeira de balanço ou numa cadeira do papai e essa parte da anamnese vai ser feita lá. E sempre que possível eu tento perguntar pra ele, né? Porque muitas vezes ele vai me responder uma parte sim e ali eu já tô fazendo meu exame físico. Eu já estou observando se a prótese que ele usa está folgada, como é que é a dicção dele, como é que é a musculatura orofacial, se ele tá com babação, com cialorreia, se ele está com lábio rachado. Então vejam que a gente já começa a fazer o exame físico da gente nesse momento. Mas levando em conta que foi em outro cômodo e que eu estou chegando ali no cômodo do meu paciente, vou começar o exame físico. E aí vou fazer um exame físico extrabucal. Primeiro vou observar, aqui entra olfato, aqui entra audição. Não sei se vocês já viram algum paciente que fica fazendo mordedura, movimento involuntário, que fica som de pedra e muitas vezes é ATM batendo ali na cavidade articular, né? Uma loucura isso. E ali eu tô ouvindo, eu tô cheirando, eu tô observando, eu tô percebendo o meu paciente, eu tô percebendo o ambiente, tô vendo se aquele local é adequado para os procedimentos que vem a seguir, se aquela posição é boa, se a gente vai ter que trocar, fazer alguma mudança, se tem uma mesinha ali para montar meu instrumental. Então isso na primeira consulta é fundamental. É o que vai ditar, inclusive, o andamento das demais consultas. Certo? E aí, vamos fazer exame extraoral, vamos fazer exame intraoral daqui a pouco, mas aqui eu tô falando de um exame mais amplo. Vou explicar para vocês por quê. Imagine que aquele paciente tá cheio de biofilme, de resto de alimento. Eu vou conseguir avaliar bem aqueles dentes, se ele é dentado? Ou se ele tá com a língua cheia de biofilme lingual, cheia de sabor, eu vou conseguir observar bem essa língua, cheia de resto de alimento? Então eu preciso fazer uma higiene prévia. Como assim, Cecília? Eu vou fazer um exame físico mais amplo, extrabucal, vou olhar tudo, né? Vou sentir cheiro, vou ouvir, vou observar. Vou observar detalhes, gente, até se eu sinto cheiro de urina no ambiente, porque às vezes aquele cuidador troca a fralda só 3 vezes ao dia, deixa o paciente ele juntando urina, imagina a boca. Você chega lá para atender o paciente está mal cheiroso. Não tomou nem banho no dia, sei lá se no dia antes. Isso vai dizer muito, essa parte geral do paciente, de higiene, de ambiente. Então, vou observar isso tudo. Vou olhar os sinais vitais, pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência cardíaca. Em algumas situações, não é sinal vital, mas é um dado importante, que é fazer uma glicemia capilar. Isso daí, normalmente, quando eu vou ter algum procedimento num paciente diabético ou com histórico de hipoglicemia. Mas isso eu vou fazer tudo antes de colocar a mão na massa propriamente. Certo? Então, o terceiro momento dessa primeira consulta de odontologia domiciliar, né? Primeiro eu saí da sede, depois eu cheguei ali e completei a anamnese. A primeira parte da anamnese eu colhi antes.
E a parte final, a parte mais importante, colhi ali, ouvindo pacientes, familiares e cuidadores. E a terceira parte é o exame físico inicial, que é um exame amplo, que vai desde a coleta de sinais vitais até observação do ambiente, observação do paciente, do estado geral dele, do grau de higiene dele, se tem algum barulho, algum odor, e aí fazer o exame extra-oral. E vou seguir então para a etapa 4, que seria observar a higiene bucal realizada por pacientes e cuidadores. Por quê? Primeiro, eu vou observar para detectar as falhas, para poder orientar, para poder adequar aquilo ali. Observando as falhas, eu vou poder orientar para corrigir, e quando eu for mostrar como eu quero fazer, que seria a etapa 5, orientar a higiene bucal, aí sim a boca daquele meu paciente vai estar limpa para que eu possa finalizar o exame intraoral. Faz sentido para vocês? Então, fiz a anamnese, fiz o exame físico inicial, que é um exame mais amplo, como eu descrevi para vocês agora há pouco, terceiro passo, certo? Quarto passo, vou observar a higiene bucal feita por pacientes cuidadores. E quinto passo, vou orientar corrigindo essa higiene bucal. Aí, quando eu orientar e que eu tiver feito essa higiene, eu posso fazer meu exame completo intrabucal. Cecília, eu não posso fazer uma profilaxia nesse paciente? Na maioria das vezes até pode. Só que aí você vai ter que, se você está indo para uma consulta inicial, que não necessariamente o pessoal fechou um tratamento com você, você vai ter que levar equipamento, vai ter tempo de montagem, de desmontagem. E eu acho que tem coisas que são importantes verificar antes de chegar fazendo a profilaxia. Né? Observar como é que tá, grau, sangramento gengival. Às vezes você vai fazer uma profilaxia, tá cheio de cálculo. Que adianta eu fazer profilaxia em cima de cálculo? E aí eu tô perdendo a chance de dar uma orientação importante. Certo? Então, voltando aqui, saí da sede, primeiro passo do atendimento domiciliar, colhi a anamnese, segunda parte, que é uma parte colhida antes da consulta, e a parte mais importante, que é a parte que eu preciso ouvir durante a avaliação. Na sequência, eu vou fazer um exame preliminar, mais amplo, com sinais vitais, com observação, até com palpação extraoral. Vou seguir para a quarta etapa, que é observar a higiene feita pelo paciente ou pelo cuidador. Aqui, depois de observar essa higiene, vou orientar a higiene. Gente, essas etapas, a etapa 2 a 5, é a parte que eu tenho que dar um show. Que eu tô sendo vista, que eu tô sendo observada, que eu tô sendo avaliada, que vai definir se vai haver outros atendimentos ou não. Aqui eu preciso explicar bem. Eu preciso mostrar que eu tô trazendo a diferença. Olha só, com a higiene básica, sem equipamento, como a boca do senhor ou como a boca de quem você cuida ficou limpinha. Mais um motivo que eu defendo que não faça profilaxia. Para matar a cobra, mostrar o pau e ainda mostrar a cobra estirada. Já ouviram isso? É mostrar para a família e para o paciente e para o cuidador que é possível sim ter uma boca limpa sem equipamentos, sem um procedimento profissional. Então, não fazer a profilaxia é uma decisão no caso do serviço da gente. Tá? Vamos lá então. Quando eu falo de orientar a higiene bucal, eu preciso ter recursos para orientar essa higiene. Confere? Então, se eu quero utilizar uma escova interdental e eu não tenho nenhum ali, eu não vou poder demonstrar. A pessoa vai ter que comprar para em outra sessão eu ter que voltar para aquilo. E muitas vezes eu perdi a chance de conquistar o paciente. Compra um kitzinho que tem várias. Às vezes a gente recebe até amostra. Eu compro uns kits com 10, adoro os kits da Bitufo. Né, que tem 10, tem de vários calibres, né, a partir de 2 milímetros até a cônica, que vai de 3 a 7. Gosto demais das da TEP, são as top de linha, na minha opinião. Tem algumas, inclusive, ultra finas, e ali eu vou demonstrar. Vou utilizar um limpador de língua. E, gente, isso tem um custo pequeno, e a primeira consulta eu entendo que ela não é para dar lucro. O objetivo dela não é dar lucro pra gente, é conquistar. É conquistar para vender um atendimento maior.
É assim que a gente fez no modelo de serviço da gente. Aí vocês podem perguntar assim pra mim, Cecília, eu preciso seguir esse seu modelo? Não. Depende do seu objetivo. Não tem certo ou errado. Tá bem? Mas a gente da H3 Odonto, a gente entende que esse é o momento de a gente fazer bonito, de a gente orientar, de a gente mostrar que aquela família, que aquele paciente, que aquele cuidador podem cuidar daquela higiene bucal, melhorar sem necessariamente de um equipamento profissional, fazer um diagnóstico muito bem feito para a partir daí seguir as outras etapas, para encantar perfeitamente. Certo? Aqui normalmente da orientação de higiene, vamos lá. Normalmente a gente grava esse momento, a gente utiliza o celular da gente, grava etapa por etapa e a gente não passa isso para os cuidadores, isso é muito importante. A gente normalmente passa isso para o responsável legal do paciente e a gente pede que, caso ele queira, aí sim ele passe para os cuidadores dele ou que ele mostre, porque muitas vezes a gente tem uma rotatividade enorme de cuidadores. Tem casa que a cada 12 horas troca o cuidador. Tem casas que tem 5 cuidadores. Tem casa que a cada 24 horas troca o cuidador. Tem casas que ficam um mês e daqui a pouco troca para outro porque não deu certo. E aí você perdeu aquela orientação. E se tá filmado, evita também aquele problema do telefone sem fio. Na hora que um cuidador vai passar para o outro, passar aquela orientação com falha. Quando chega no último, é completamente diferente do que a gente pediu. Faz sentido para vocês? Então a gente filma, passa para o responsável legal, pede que caso ele deseje, ele passe para o cuidador ou que ele mostre e que aquilo ali vai servir como uma referência para o futuro, para ele poder verificar se o cuidador está fazendo a contento ou não. Certo? Então a primeira parte... depois que eu removo o biofilme e sujidade, aí sim vou completar o exame físico. Já falei para vocês por que a gente não faz a profilaxia. Não sei se faz sentido para vocês. Né? Obviamente que se eu tenho cálculo periodontal ali, eu preciso deixar claro que pode ter algo oculto abaixo daquele cálculo que eu não estou observando e que após uma descontaminação inicial, de uma terapia periodontal e de exames de imagem, eu vou ter um diagnóstico mais bem fechado. Vou poder passar os procedimentos da melhor forma. Se eu filmo a orientação, Dani, sim, a gente filma essa orientação, tá? No celular da gente, passa para o responsável legal, como eu disse, e aí ele vai decidir ou não se ele passa para o cuidador. Gente, isso é tão importante, a gente não passar para o cuidador. Você já pensou se o cuidador pega um pedaço daquilo, compartilha no Instagram dele e você tá querendo ou não, você aparecendo e a imagem do paciente e tirando a privacidade, aquilo por algum motivo, ou para bom ou para ruim, viraliza, mas sem autorização da família. Você às vezes não tem nenhuma autorização para uso de imagem, percebem? Então se aquilo ali viraliza porque a família divulgou, é uma questão da família. Mas aquela divulgação tendo vindo de você, aí é complicado. Certo? Então vejam, sair da clínica com tudo preparado e fazer um espetáculo, desde a anamnese, do exame físico, da verificação da higiene, da orientação da higiene, é o momento que eu dou o show. Daí em diante, para eu finalizar a minha consulta, eu não preciso vender meu peixe. Eu preciso ser eficiente, preciso ser rápida, preciso não perder tempo. Tá certo? Então aqui eu estou nos bastidores, eu não estou mais com os holofotes em cima de mim. Aqui, se eu tenho uma papelaria bem feita, se eu tenho prescrições pré-feitas, as prescrições mais comuns, eu vou só colocar o nome do paciente e a data. Se eu tenho as orientações em geral, modelos de como é que vão ser os outros procedimentos, tudo isso por escrito facilita muito. Quando é consultório, eu tenho meu notebook ali, tenho uma pasta, edito, imprimo na minha impressora, carimbo, assino. Ou se eu tenho uma certificação digital, um software que eu tenho uma assinatura digital, eu posso fazer aquilo ali e passar de forma digital, beleza. Mas em odontologia domiciliar isso nem sempre é possível. A gente está até migrando de software para ter essa assinatura digital, porque agora na pandemia isso está muito em alta. E é possível sim, eu prescrever inclusive um antibiótico, né, com uma assinatura digital, com um QR Code do lado, e a farmácia vai vender aquilo mesmo com a tua receita digital. Porém, gente, não é porque é viável que eu faça isso que aquilo vai funcionar.
Muitas vezes aquele familiar que está ali não tem nem smartphone. Tem paciente que a gente atende que o familiar só tem um telefone fixo e que não usa e-mail. Como é que eu vou passar um documento digital? Então eu preciso ter papelaria sim e fazer tudo na munheca, tudo no punho, é complicado. Certo? Então aqui, a partir daqui é a parte burocrática, a parte de papelaria, onde eu preciso ser rápida para não perder tempo, para não ficar cansada, para não passar uma imagem ruim para a família e para ter produtividade. Percebem que quando a gente passa horas fazendo orientações, encaminhamentos, prescrições, a gente não vai passar uma imagem de cuidado, a gente vai passar uma imagem de que a gente não é profissional, que a gente muitas vezes não tem outro compromisso. Isso não é legal. É importante que você faça isso de forma otimizada para passar uma imagem legal. Quando é que a gente percebeu que a gente estava perdendo muito tempo com papelaria? Quando a gente terminava a orientação de higiene, já tinha preenchido o exame físico com o auxiliar ajudando a gente, deixava o auxiliar ali organizando tudo, material contaminado, lixo, fazendo a desinfecção, né, por exemplo, de fotóforo, de face shield, e aí vai fechando mala, organizando as coisas, e a gente nesse meio tempo estava fazendo prescrição. O funcionário arrumava tudo, colocava na mala do carro, voltava e ainda ficava sentado esperando a gente terminar a prescrição. Gente, num atendimento efetivo, quando o funcionário terminar isso tudo, eu tenho que estar terminando minha prescrição e terminando todas as minhas orientações para ir embora. Para ir embora ou para fazer outro atendimento ou para ir descansar, para cuidar do meu filho, para fazer ginástica, para fazer supermercado, para fazer qualquer coisa, porque eu não preciso perder tempo com o que efetivamente não é importante. Certo? Não sei se isso faz sentido para vocês. Tô vendo aqui que Diana, minha sócia, minha pareia, minha cúmplice entrou. Prazer, amiga. Então, assim, nessa segunda parte, que provavelmente a gente vai discutir melhor em outra data, eu quis fazer a primeira parte bem detalhada, o que é que eu vou fazer aqui? É burocracia, é papelada. Então, eu vou fazer prescrições de forma geral. Quando eu falo de prescrição, é prescrição de antibiótico, prescrição de analgésico, de anti-inflamatório, do que quer que seja, mas eu entendo aqui que prescrição é desde o recurso de higiene bucal. O recurso de higiene que eu faço, eu não falo de boca, ó, escova o dente 3 vezes ao dia. Gente, isso não é bacana. Nós somos prescritores e as nossas orientações são prescrições. Então, a prescrição do creme dental, como é que ele vai limpar a língua, se vai fazer bochecho ou não, se o paciente não é cooperativo, como é que ele vai aplicar aquele colutório, é com gaze, é com Zaragatou, é com boneca, é com o quê, certo? Então, aqui eu preciso organizar isso. Organizar prescrição, organizar encaminhamento para outros profissionais. E aqui a gente normalmente tem uma pasta sanfonada com as principais prescrições e com os principais documentos, tá? Desde atestado. Se o paciente não está em domicílio, você vai dar atestado? Às vezes é atestado para o filho. Você vai dar uma declaração de comparecimento que ele esteve ali como acompanhante da consulta do pai. E se você tem que fazer na mão isso, já está perdendo tempo. Então, a gente tem o espaço, o nome do paciente, né? Muitas vezes o nome do acompanhante ou do responsável legal, já tem um modelinho ali de atestado pré-pronto. Juliana está aqui perguntando a orientação de higiene bucal, se eu gravo olhando para a câmera. Não, você vai fazer na boca do paciente. Vai ser o funcionário vai fazer enquanto você está orientando a higiene. Tá certo? A gente pode fazer depois uma live sobre isso, sobre higiene bucal. E aí eu vou mostrar detalhes. Tá certo, Ju? Então vamos lá. Essas prescrições e encaminhamentos estão lá na pasta sanfonada, por categoria, com papel timbrado, tudo bonitinho, certo? Posso fazer digitalmente? Posso, mas nem sempre a pessoa que vai receber aquilo está acostumada com o digital. Às vezes é uma pessoa presa ao papel, mas já há softwares que permitem que eu faça isso digitalmente. Tá certo? Vou requisitar exames complementares, exames laboratoriais, exames de imagem. Vou dar orientações em geral. Orientações, gente, desde detalhes de como é que vai ser aquela cirurgia, se eu vou fazer uma sedação, como é que vai ser. Isso deve ser feito verbalmente, mas tudo tem que estar por escrito. Tá certo? Faz toda a diferença. A gente tem algumas coisas até no YouTube.
Vídeo de como fazer abridor, vídeo de como fazer boneca, de como fazer e de como usar, vídeo de como usar escova interdental. E a gente pode passar, por exemplo, o link para o WhatsApp de quem a gente está conversando. A gente vai fazer da boca daquele paciente, mas a gente pode ter uma orientação mais geral. Tá certo? Isso é muito importante em relação à orientação e sempre por escrito. E aí, tendo isso feito, se eu vou utilizar a imagem do paciente, estou fotografando e a família está autorizando, preciso pegar autorização para uso de imagem, e essa autorização tem que estar pré-pronta. Preciso evoluir para anotar o que eu fiz. Preciso agendar a sessão seguinte. É o melhor momento de agendar. Se não for possível, vai ser por telefone, mas o momento de agendar é aquele. Né? Você já sai dali com aquilo pronto, certo? E vou muitas vezes fazer um parecer de saúde bucal com a proposta de tratamento, que é o documento mais importante. O que é isso? Muita gente chama de orçamento. Nós da H3 não damos orçamento. É muito chato, né? Orçamento parece aquela coisa assim, vai consertar uma máquina de lavar, ou vai consertar uma peça do carro e vai dar um orçamento, vai cobrir um sofá e vai pedir um orçamento. Não. A gente não vende um tratamento, a gente vende saúde. Então, eu preciso fazer um documento com o nome do paciente, com os problemas encontrados e com a solução para aqueles problemas. E aí, na solução para aqueles problemas, quer seja exodontia do 18, restauração do 25, uma prótese parcial removível, uma substituição de prótese, uma restauração ou qualquer procedimento que seja necessário, eu vou listar os procedimentos, vou colocar ali os valores respectivos de cada procedimento, as formas de pagamento, e aí eu preciso ter também o risco de não fazer o tratamento, o risco de realizar e o benefício de realizar. Isso precisa estar por escrito. Isso é questão de ética, de princípio de ética, não só de código de ética odontológico, de princípio de ética de forma ampla. Eu tenho que dar todas as opções possíveis de tratamento e preciso colocar o risco de realizar, o risco de não realizar e o benefício de realizar. E aquilo precisa estar ali, certo? Preciso ter também algumas cláusulas ali. Por exemplo, se eu tenho raio-x no meu serviço, eu vou dizer que o serviço dispõe de equipamento radiográfico, mas são de radiografias intrabucais, e que caso a família autorize, o serviço pode sim realizar, porém que a radiografia panorâmica ou tomografia pode ser necessárias, e que cabe à família também avaliar se será possível esse deslocamento ou não, mas a família foi avisada que eu posso precisar de outro procedimento, que eu posso precisar de exame laboratorial e que eu estou solicitando, e que o atendimento ele pode não ter continuidade, é essencial que aquele exame para que tenha continuidade. Vou ter que estar descrito ali então sobre prótese, que eu não posso assegurar que o paciente vai se adaptar com a prótese realizada, que isso depende não só da qualidade técnica do procedimento, mas que depende muito da capacidade de adaptação do paciente. Tudo isso tem que estar escrito, gente. Não só pensando em a gente não sofrer processo, mas pensando em a gente orientar bem, em a gente ser ético, em a gente passar uma boa impressão. Tá certo? Então, após toda essa parte de anamnese, de exame físico, de orientação de higiene, depois de prescrições básicas, de orientações, de encaminhamentos, de declarações, o que quer que seja, a gente vai fechar com um parecer de saúde bucal e proposta de tratamento. Enfatizando que todos esses documentos que eu falei para vocês, quem faz o curso da gente, a gente entrega a papelaria que a gente usa. E que isso está em contínua evolução. A gente entrega de mão beijada, do jeito que a gente usa, em Word, para a pessoa editar, para você apagar, tirar o logo da gente, colocar o seu logo ali, e para você corrigir alguma coisa que você acha que adequa, e aí sim usar no seu serviço. E, gente, como a gente economiza tempo com isso? Como que a gente economiza tempo com isso? Denise está aqui falando, Denise, minha amiga querida, que transparência gera confiança. Sim. E aí eu tô encantando de volta. Nem sempre, gente, quem vai receber aquilo ali, o responsável pelo paciente, vai estar no ambiente. Muitas vezes quem tá ali é o cuidador e aquela pessoa não está. E aí eu deixo tudo em papel, eu digitalizo com meu celular, eu uso um app chamado Can Scanner, que ele digitaliza tudo. Eu vou mandar um WhatsApp para aquele responsável legal e vou dizer...
Seu fulano, doutor fulano, como vai? Realizei o atendimento de Kátia, sua irmã, constatei alguns problemas, vou mandar todas as cópias dos papéis por aqui, né? Pode gravar um áudio de repente, né? Vou gravar um áudio para explicar melhor, e aí caso o senhor tenha dúvida, podemos fazer contato. Espera a pessoa responder, certo? Dá um tempinho. Deu um dia, deu 2, não respondeu, faz contato de novo. Se for o caso, pergunta se, né, telefona. Mas isso é muito importante. Manda a filmagem da higiene bucal que você fez, personalizada para o seu paciente, na boca dele, manda para o responsável legal, orienta como é que ele vai usar aquilo. E, gente, muitas vezes esse fechamento final da consulta de contato com o cliente, que é o responsável pelo paciente, ou eventualmente com o próprio paciente, faz toda a diferença. Essa segunda parte de papéis, a gente precisa economizar tempo para poder explicar, para poder digitalizar, mandar, gravar áudio ou explicar pessoalmente. Mas a confecção do papel precisa ser rápida, certo? E aí, depois de tudo isso feito, vou entregar esses documentos, vou organizar os volumes para sair da casa do paciente para voltar para a sede. E aí vocês lembram que eu contei os volumes antes de sair da sede, contei os volumes quando eu entrei, preciso contar os volumes quando sair, preciso organizar tudo de maneira adequada, com biossegurança, com organização, vou acondicionar no meu veículo e vou voltar para a sede ou vou para um segundo atendimento. Tá certo? Deixa eu ver o que é que vocês colocaram aqui para mim, para a gente poder fechar, mas dividir para vocês. Isso. A Daniela Mota pergunta se eu faço um laudo para cada paciente, Dani. E aí vocês vão decidir se vocês vão fazer aquilo no momento. Quando é uma coisa simples, sim, a gente faz na própria casa, porque se eu levo para fazer na sede, muitas vezes eu vou perder um tempo ou de outro paciente ou de descanso. Então a gente elaborou de uma maneira que tá tudo bem formatadinho, faz com a letra bacana. Se for o caso, digitaliza para você imprimir uma cópia ou usa um carbono para imprimir a segunda cópia, porque uma via vai ficar com os familiares do paciente, outra via vai ficar com o serviço, tá bem? E aí, quando é simples, por exemplo, seu João, eu preciso de uma sessão de raspagem de restauração do 15. Não há motivo para eu fazer depois. Porém, embora contudo, todavia, quando é um procedimento complexo, um paciente complexo, que está cheio de problemas, que eu estou na dúvida se aquele dente vai ser extração ou não, que eu preciso de exames complementares, laboratoriais, exames de imagem, que eu vou voltar muitas vezes com um raio-x no outro dia, embora se você tem o equipamento, gente, leva para a consulta inicial. Porque muitas vezes você telefona para o responsável legal, ele tá lá e você faz assim, ó, examinei, porém, são necessários exames radiográficos, se o senhor autorizar, eu já faço agora. Ele já autoriza agora, você já vai resolver o problema dele mais rápido, já vai receber, ser remunerado também, na mesma sessão, vai ser bom para todo mundo. Economiza tempo seu, do paciente, né? E você otimiza. Muitas vezes você consegue fazer até um custo melhor, porque você não vai voltar outro dia só para fazer raio-x. Tá certo? Mas às vezes é uma coisa complexa e a gente precisa fotografar, pegar as radiografias, os exames laboratoriais, discutir com alguém da equipe para aí sim chegar nesse parecer de saúde bucal e proposta de tratamento. E aí você vai fazer em outro momento nos casos complexos. Tá certo? Dúvidas, comentários, sugestões, experiências, podem comentar aqui comigo. Certo? Mas tem feito muita diferença. Acho muito importante eu poder dividir com vocês essa maneira que a gente trabalha, né? Foram anos de experiências, de tentativas, de muitos acertos e de vários erros, de muitos erros também, ou de muitos aprimoramentos, né? Não podemos dizer que foi de tudo errado, mas a gente foi melhorando. As coisas não foram ficando mais fáceis, a gente foi efetivamente melhorando. E eu estou dividindo aqui com vocês um breve resumo. E no curso da gente, a gente passa tudo isso com detalhes. Mônica, se eu preciso do exame radiográfico, cobra a parte? A gente sim, mas isso vai depender do seu modelo de negócio. Tem profissionais que já embutem aquilo na consulta. Mas eu considero que isso é complicado.
Porque se é um raio-x só, até que é rapidinho, mas se eu preciso fazer raio-x de boca toda, e se é um paciente que não coopera e algum eu vou ter que repetir porque ele se mexeu, porque ficou tremido, e aí não é só o custo da película, do revelador e do fixador, mas é o custo do teu tempo em obter aquilo e é o custo de um equipamento que o investimento não é baixo, certo? Então normalmente a gente cobra assim. O que você pode fazer para otimizar o tempo do paciente, da família e o dinheiro também deles é quando você faz na mesma consulta que eles já autorizam, vai ter um custo menor. Digamos, se eu autorizando agora, vai ter um custo extra de R$250. Se preferir não autorizar agora, ou se eu pode deslocar o paciente para fazer no serviço de radiologia, ou pode chamar a gente em outra data, mas sendo outra data vai ser cobrado esses R$250 mais uma consulta. A consulta da gente hoje é 300. E aí vai ser 250 do exame radiográfico, mais da consulta, da visita, vai para 550. E naquele dia ia ser só 250, percebe? E aí ele já fecha naquele dia. E você já faz um plano de tratamento mais preciso. Então é bom para todas as partes. Qual aparelho radiográfico a gente tem? A gente usa o Diox. Gosto mesmo. Delícia, gente, ouvir vocês que são nossos alunos elogiando o curso. A gente fez com muito carinho, a gente divide com nossa experiência com muito carinho e a gente fica muito feliz de ver nossos alunos crescendo, progredindo, dividindo experiências, conseguindo fazer o serviço girar, aumentando a clientela, investindo em equipamentos, investindo em formação profissional, tendo lucro financeiro, tendo lucro no sentido também de realização pessoal, porque se sentir realizado é lucro e a gente fica realmente feliz.